Olá, olá! Vamos então para mais um episódio do Mentes que Conectam com Jaqueline Mânica e nessa websérie Reconstruindo o Rio Grande do Sul. E sempre no início, eu volto aqui, hoje eu vim com a camiseta do Instituto Colo de Mãe, porque o Mentes que Conectam está apoiando o Instituto Colo de Mãe, que é um instituto que cuida de famílias atípicas. Agora, nesse momento, as últimas famílias que ficaram abrigadas estão retornando para sua casa. A Roberta e a Débora estão fazendo todo um esforço para que essas famílias tenham geladeira em casa, fogão, todas as condições de poder voltar a viver. E depois o Instituto vai permanecer atuando, dando apoio a essas famílias e a tantas outras famílias atípicas. Então fica aqui o meu pedido para que todo mundo que esteja acompanhando os nossos episódios, que possam acompanhar o tempo inteiro. Nós temos aqui o Pix, o QR Code, para que você possa estar apoiando. Pode ser R$2, pode ser 20, 200, 2.000, quanto for possível. Mas o importante é que a gente não deixe de continuar apoiando. E aí, agora, então, eu estou realmente muito feliz. Eu digo isso, né? É uma felicidade. Eu acho que a vida, o sentido da vida está nos pequenos momentos. E todos esses episódios eu tenho pensado com muito carinho o que nós precisamos conversar com as pessoas, quais são os temas que nós precisamos estar atentos nesse momento de reconstrução. O meu foco é desenvolvimento de carreira, desenvolvimento profissional, mas por ser uma psicóloga que olha para o trabalho, e por ser uma psicóloga, eu sou um profissional da saúde. E nós precisamos entender que o ser humano é um ser integral. E há muito tempo eu estou querendo fazer uma mesa que nós pudéssemos estar falando sobre saúde e espiritualidade, sobre autocuidado. E aí, conversando, olhando para os meus convidados, eu fiquei me dando conta que quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando sobre esperança. Sobre como que nós continuamos a levar, a construir a nossa vida. Então, eu vou aqui apresentar os meus convidados, que eu estou tendo muita honra aqui. Estou me sentindo realmente, né, muito uma pessoa privilegiada por poder estar conhecendo, né, pessoalmente o Dr. Emílio Moriguchi. Então, nós estamos nos conhecendo nesse momento, uma pessoa que tem realmente assim, uma agenda bastante difícil e que abriu esse espaço para conversar conosco. Vou trazer aqui o currículo dele. Ele é médico geriatra, doutor PhD em medicina, a sua área de concentração em geriatria pela Universidade de Tokai, Japão. Pós-doutorado em metabolismo de lipoproteínas e doenças ateroscleróticas pela Wake Forest University School of Medicine, nos Estados Unidos. Ele é Fellow in Geriatric Medicine and Gerontology pela Wake Forest University School of Medicine, nos Estados Unidos. Professor do Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor do Programa de Pós-Graduação em Medicina, Cardiologia e Ciências Cardiovasculares da URGS. Coordenador geral do Projeto Veranópolis de Longevidade e Qualidade de Vida. Estudo de corte de longevidade, Veranópolis, Rio Grande do Sul. E presidente do Grupo de Estudos em Medicina Cardiovascular e Espiritualidade, GENCA. É assim que se diz? GENCA? Da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, SOCERGS. E também, para compor a mesa, eu me sinto muito honrada, porque eu fazia tempo que eu também estava querendo essa agenda do nosso querido Padre Leandro. Né? E a honra é poder estar aqui nesse novo espaço, né? Porque o Padre Leandro tem uma história muito, muito presente da minha família. É uma pessoa que conseguiu despertar a fé em muitos de nós. O Padre César Leandro Padilha tem 30 anos de sacerdócio. É pároco da Igreja Nossa Senhora das Graças, em Canoas, e responsável pelo setor de comunicação da Arquidiocese de Porto Alegre. É uma pessoa muito importante para a nossa família, a ponto que tem horas que a gente faz uma excursão. Eu moro na zona sul de Porto Alegre, nós vamos de excursão para a gente não perder o vínculo, né? Então nós vamos lá na paróquia de Canoas. Alegria.
Prezados, muito obrigada mesmo. Eu sempre, nesse primeiro momento, eu trago, e aí eu estava me lembrando, Padre Leandro, que quando eu coordenei, era na época Escritório de Carreiras, hoje é PUC Carreiras, o irmão Sandro Bobs dizia assim, nós temos que estudar, Jaque, não tem estudo sobre carreira religiosa. A gente fala sobre carreiras na área da saúde, carreiras, né, nas várias áreas, e são poucas as pessoas que falam sobre carreira religiosa. Então, se conhece pouco. Agora, nos bastidores, o padre estava me contando algumas histórias das irmãs carmelitas, né? Que são perto, porque nós gravamos sempre aqui no estúdio da ProHub. Mas eu queria passar um pouquinho de que vocês pudessem contar um pouco da história de vocês, um pouco de quem são vocês. Aqui a gente tem o currículo, mas de poder ouvir um pouquinho quem são vocês. Leandro, por favor. Uma alegria, doutor Moriguchi, poder nos encontrar nesse momento, já que sempre é bom estar com a Jaqueline Mânica, sempre se aprende, é uma alegria, esse sorriso enorme, essa competência. Agradeço a Deus pela nossa amizade com a tua família, né? E a competência como mulher profissional cristã, isso é muito bonito, né? Parabéns pelo Mentes que Conectam, parabéns pela iniciativa dessa série Reconstruindo o Rio Grande, né? Acho que a gente precisa disso, isso tudo é força de Deus acontecendo na vida aí, tá? Como foi dito, eu sou padre há 30 anos, completei esse ano em pleno mês de maio, sem festividade, a festa foi outra, foi uma festa bonita, a festa da solidariedade, né? Atualmente pároco da Nossa Senhora das Graças em Canoas. Posso dizer que quando eu decidi mesmo ser padre, eu fazia jornalismo na Unicinos, né? Na época abandonei o curso e sempre me dediquei à comunicação, né? Por isso trabalho com a comunicação da Arquidiocese, é uma das paixões e acredito muito, é lógico, na tecnologia, mas nesse fator humano da comunicação, né? De passar o que as pessoas são, das histórias da vida, nas lutas, isso acredito muito. E nesse momento específico aqui, né, também pensando na espiritualidade, né, pensando na força da fé, que não se restringe só aos nossos rituais, digamos assim, mas a tudo que envolve a força da pessoa humana. E nesse momento do Rio Grande do Sul, é muito importante a gente buscar, conseguir olhar além, né, olhar além. Um grande escritor católico dos nossos tempos aqui agora, em português, José Tolentino. Vale a pena ler os poemas. Ele faz poesia, na verdade. É um poeta com uma sabedoria, uma teologia muito grande. Atualmente, ele é cardeal no Vaticano, responsável pela Biblioteca do Vaticano, né? Mas ele tem um texto lindo, Olhai os lírios do campo. E ele diz que quando o Evangelho fala de olhar os lírios no campo, na verdade é levantar os olhos e olhar para o horizonte. Lá estão os lírios, né? Saber olhar além das nossas alegrias, tristezas, problemas, não olhar para o próprio pé, digamos assim, para levantar os olhos e ver que vai ter outras pessoas na luta. E é isso que é espiritualidade, é a gente se conectar realmente. Uma alegria. Que maravilha. Doutor Moriguchi. Em primeiro lugar, agradeço pelo momento de estar aqui, né? E eu fico muito feliz. Eu também sou sustentado pela fé, né? O meu pai, né, é de uma família tradicionalmente católica do Japão, e sempre desde pequeno, né, fui ensinado, vamos dizer assim, a ter sentido nas coisas, ter amor nas coisas. E em japonês tem uma palavra chamada Ikigai, que é o sentido da vida, que isso aprendi então, ao longo da minha da infância e também adolescência. Hoje eu tento viver o meu Ikigai, que é o meu sentido da vida, que é ajudar o próximo, ajudar as pessoas. E eu fico feliz de estar do lado de um sacerdote, porque eu realmente, assim, teve um momento na minha vida, eu sempre, assim, acompanhando o pai e a mãe. O pai sempre foi um médico muito dedicado, exemplar. E isso aqui é uma coisa que chamava muita atenção nele, que ele tinha muito carinho pelos pacientes, porque seguido ele não dirige, né? Eu sempre era o motorista e levava para as consultas e tal. E aquilo me cativou, tanto que acabei ficando médico também, né, para poder continuar. E nisso, eu acho que a fé, o motivo, porque não é por qualquer motivo que a gente tem carinho pelas pessoas, né? A gente tem fé, então a gente tem o amor, né, que é o que nos move, a energia que nos move é o amor, né? E isso é o meu Ikigai, ou seja, o sentido da vida.
Isso, graças a Deus e graças ao pai e à mãe. Né? E a gente, hoje já estou com 66 e eu posso dizer que é importante a gente ter essa energia que nunca se esgota, né? Porque passamos por momentos difíceis, né? E estamos vivendo um momento difícil e eu gostei muito dessa palavra, reconstruir, esperança. E eu, pessoalmente, assim, como médico, desde o começo estive envolvido na questão de acolher os desabrigados. E essa experiência tem me feito assim, sentir que como é importante a gente ter essa visão de que tem algo lá adiante, que você falou. Olhei os lírios do campo, mas aí me lembrei, olha lá, não é aqui, né? Não é nesse monte de lixo na rua, não é nessa casa que ficou inundado, né? A gente tem que, claro que isso tem que limpar tudo, mas limpar olhando para frente, né? Então, assim, eu pessoalmente fiz essa opção ao longo desse tempo, de mês de maio, que foi bem difícil, né? E eu fiquei envolvido muito com os desabrigados, fiquei até responsável por um abrigo na Zona Sul, vendo as pessoas, conversando com as pessoas. Sabe de uma coisa? Eu participo muito de congressos, sou professor pesquisador, então eu tinha praticamente cada 2 semanas lugar para ir a congressos, encontros científicos. Eu disse um dia, cancela tudo, eu disse para o meu secretário, cancela todos os congressos, cancela todas as saídas, cancela todas as viagens. Eu disse, mas, professor, por quê? Porque agora eu vou me dedicar pelo menos até dezembro, né, para ajudar essas pessoas que estão precisando e eu senti, né, que o pessoal está perdendo a esperança. A pessoa algumas pessoas era a segunda vez, terceira vez, pessoas lá do lado de Mussum e tal, que a gente tinha no abrigo. Então eu vou ter que dedicar para as pessoas para dar um pouco de esperança. E isso, assim, acho que mais me fez bem do que talvez para os próprios desabrigados, porque todos os dias de manhã eu me acordava assim, hoje eu vou lá no abrigo, né? Me lembrava das pessoas que precisavam. E eu me lembro de pessoas que diziam assim, doutor, eu perdi tudo, só que tem que voltar a trabalhar, né? Porque tem que continuar vivendo. E eu dizia, isso mesmo, tem que continuar vivendo, né? Isso é esperança, né? E eu me lembro de um rapaz que era lá de Mussum, espero que ele esteja me ouvindo aqui, para a gente retomar o contato, porque eu perdi o contato com ele. Olha aí, pessoal, vamos ajudar aqui para a gente poder fazer o povo de Mussum reconectar. E é uma história que, para mim, marcou muito e talvez ele seja o grande motivador desse tudo que eu estou fazendo, né? Eu estava nesse abrigo, então, no Morro do Sabiá, que estava coordenando, e eu fazia a recepção em fichas de cada um que chegava. Um dos primeiros que chegou, de Mussum, tinha perdido tudo, a casa foi levada, a filha, a esposa tinha perdido, então, sozinho. Ficou tempo, a gente conversava, né? E um dia ele chegou para mim e disse assim, doutor, conversando, eu tenho que começar a fazer alguma coisa, né? Porque a vida não acaba aqui, daqui a pouco esse abrigo vai fechar. E você perguntou, o que você não faz? Eu sou pintor e pintava. E como que você fazia para conseguir trabalho? Eu tinha um celular que o pessoal me pedia trabalho. E eu, na hora, disse, eu estava com minha filha, vai comprar um celular para a senhora aqui, porque ele tinha perdido tudo, né? Aí ela foi ensinou, e ele pegou o celular, ficou feliz, porque ele se lembrava de alguns números. Disse, doutor, agora vou recomeçar minha vida, porque eu vou começar a pintar, vou ter dinheiro para reiniciar minha vida, né? Então, assim, uma pessoa que perdeu tudo, literalmente. Imagina só, perder a casa, perder a esposa, perder a filha, e estava sozinha e realmente, né, um momento de depressão, mas ele conseguiu se erguer. E quando a gente falava de esperança, né, o que fazer para frente, então ele me serviu de uma inspiração muito grande. Disse, puxa vida, né? Ele é maior do que eu, porque está lá embaixo, daí está conseguindo se erguer. Eu tenho que seguir o exemplo dele. Foi aí quando me disse, vou ter que me dedicar, né? Imagina só, eu aprendi desse rapaz pintor, porque ele é um rapaz novo. Eu acho que isso é muito importante para nós nesse momento. Eu sei que muitas pessoas foram atingidas e de Canoas, né? Eu tenho vários colegas meus lá do Hospital de Clínicas onde trabalho, funcionários que perderam tudo em Canoas, assim, e que até hoje estão em casa de amigos ou de abrigos até, né? E que estão tentando reconstruir sua vida. E nesse momento, assim, a questão de ter saúde, né? Porque tem que estar bem, porque senão a gente não consegue batalhar, é um negócio difícil, né? E esperança. Tanto é que, há pouco tempo atrás, eu convidei meus colegas da Academia Serrana de Medicina para fazer um evento sobre exatamente saúde e esperança no momento de dificuldade, que é exatamente acho que nós, como médicos, né, profissionais de saúde, podemos ajudar, né, as pessoas a se cuidarem, e se
está com problema, tratar para melhorar logo. E também dar uma visão de esperança para que as pessoas possam continuar batalhando, porque Sim. A vida não termina aqui, tem que continuar, né? A vida continua. E esse era o grande ponto, por isso que eu estava com muita expectativa nessa mesa aqui, porque quando nós olhamos os dados, em primeiro lugar, né, o Rio Grande do Sul já vem há algum tempo sendo... O Brasil é um dos lugares que nós temos altos índices de depressão. Uhum. O Rio Grande do Sul, dentro do Brasil, é expoente nesses índices de depressão. Nós temos índices de suicídio muito forte. E isso é algo que eu tenho também aproveitado esse programa aqui para poder pensar o que nós vamos fazer como prevenção. Porque quando nós olhamos outras catástrofes no mundo, nós vemos que é um dado ter o aumento de depressão, aumento de burnout, que é a doença pelo trabalho, e aumento de suicídio. Tanto que nós temos aqui a expressão do bobo da enchente, que é decorrente lá de 41. E aí eu fico pensando o que nós vamos fazer. Isso é o que me inquieta, né? Se nós sabemos, né? Porque os dados, hoje nós temos informação, e as informações nos mostram que existe esse risco, o que nós vamos fazer de prevenção? Uhum. E agora eu já estava olhando alguns dados, né, que foi o G1, acho que publicou, fazendo uma pesquisa com algumas pessoas, né, sobre o estado dessas pessoas diante dessa calamidade. E é muito expressivo a ansiedade lá em cima, o burnout, né, e a depressão. E aí o que eu fico pensando é isso, como que nós vamos lidar com isso? Né? Uhum. Então, o que a gente pode estar fazendo? Né? Porque o que acontece? Nós precisamos acolher as pessoas. E ok, mas nós temos que acolher e temos que seguir vivendo. Então, a minha intenção é de conversar com vocês, né, à luz da experiência, à luz realmente da medicina, né, de o que nós podemos estar fazendo, o que nós podemos estar orientando as pessoas para esse momento, que é um momento de reconstrução, que algumas pessoas vão ter que sair do nada. Não tem que ser nada. Ontem eu estava conversando com uma aluna e ela disse, eu perdi minha casa, professora, eu perdi tudo. E obviamente, a menina está... né, a gente percebe o semblante da tristeza. E esse é o momento que tu fica assim, porque a gente precisa escutar, mas também, ao mesmo tempo, ela é jovem, ela precisa seguir a vida. Uhum. Então, como que a gente pode estar encontrando essas medidas? Então, isso que eu queria ouvir de vocês. A vida, eu digo, é exigente e cruel às vezes. Às vezes ela não te permite parar. Né? Uma mãe que tem filho para criar... um pai, né? Muitas vezes o empresário que perdeu a empresa, né? Se ele conseguir ali ter 5 funcionários, 3 fosse, né? Era dali que ele tinha o sustento de 3 famílias. Então, é esse momento realmente de acreditar em si mesmo. Sem puxar para o âmbito puramente religioso, digamos assim, mas eu costumo dizer que uma catequese tradicional, pelo menos na Igreja Católica, fazia o quê? Pegava a criança, o adolescente, transmitia alguns conhecimentos intelectualizados sobre fé e se achava que a criança estava catequizada. Não duvido dessa iniciativa catequética, digamos assim, né? Mas, para começar, que uma catequese que busque somente a fé, digamos assim, os conteúdos da fé, ela é parcial, ela é incompleta, né? E me parece que, mais do que nunca, como cristãos, temos que ter uma catequese da caridade, do amor, né? E aprender a fazer isso. Ninguém nasce sabendo. Né? Amar se aprende amando. E, sobretudo, nesses tempos, eu acho que a gente precisa uma catequese da esperança. Para todas as religiões, para todos os credos, e que, até pensando na parte governamental das instituições, uma educação voltada para a esperança. Mais do que nunca isso, precisamos de uma educação voltada para a esperança, uma religião voltada para a esperança. O Papa Francisco diz, né, com frequência, não deixemos que nos roubem a esperança. Porque realmente, nas crises sociais, políticas, econômicas e agora climáticas também, o povo não está com muito motivo, digamos, para ter esperança. Então, nós precisamos nos educar para a esperança, né? E aprender que isso tem que ser para todos nós. Para todos nós.
Algo que a medicina fala muito, que as igrejas estão descobrindo, né? Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Como é que está o policial militar? Como é que está o bombeiro? Como é que está a saúde dele? Né? Os profissionais da medicina. Tem que cuidar desse povo. O agricultor que perdeu a roça dele lá porque entrou barro. Né? Então, saber descobrir dentro da gente mesmo motivos para manter a esperança, manter acesa a chama da esperança. Sabe que uma das coisas que me mobilizou muito, hoje eu sou professora na graduação, e conversando com um grupo de jovens, um jovem me disse: prof, a nossa geração não tem esperança. Não. E aquilo me tocou tão forte o coração, porque a gente olha uma geração que é isso, que está dentro de uma universidade, e que está com saúde física naquele momento ali, né, tinham a saúde física. E com um momento que a gente vive, que nós temos tantos recursos, né, aquilo me tocou tanto o coração. E é isso que me move, que eu disse assim, meu Deus, eu não posso ouvir isso e ficar parada. Né? Então, nós precisamos né, realmente poder... O que nós vamos fazer se nós temos essa informação? E isso é um dado, porque quando ele fala, isso ecoou no grupo. Então, como que nós vamos fazer? Hoje nós temos estudantes, inclusive da medicina, tomando medicação para quem tem déficit de atenção, as pessoas tomando para ter alta performance. Eu adorei que a gente precisa essa disciplina, educação para esperança. Porque isso, de uma certa forma, é o que a gente fala que é resiliência, mas talvez a palavra resiliência ela seja uma palavra dura ou que talvez não tenha o sentido. Né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa realmente né, poder estar trabalhando. Doutor? Eu gostei muito né, essa questão da esperança, cultura da esperança. Eu sou geriatra, tá? Então, Sim. assim, eu tenho residentes que me procuram para ser bons geriatras, né? E uma das coisas que acontece no final da vida é que muitas pessoas muito sofridas, doentes, né? E o que eu ouço mais assim, de doloroso, principalmente quando vem pacientes novos no ambulatório, é SUS, né? Então, para as pessoas geralmente humildes, e o idoso, a idosa, né, que está doente, porque que está doente, diz assim: doutor, me faz alguma coisa, porque viver está sendo um castigo. Isso é o que mais me dói no coração. Imagina pessoas com 70, 80 anos chegando assim: doutor, me faz alguma coisa, porque viver está sendo um castigo. E viver não pode ser um castigo, né? Viver. Deus fez a gente para a gente ser feliz, né? Imagina, e isso me dói muito. Então, com isso, a gente tem que saber responder, tem que saber agir para que as pessoas possam voltar a ter vontade de viver e ter esperança e ter bem-estar e sentir-se feliz, né? Porque eu sempre digo, pessoal, quando começo... né, qual é o nosso objetivo, de cada um e de cada um dos nossos pacientes, né? E aí o pessoal diz um monte de coisa, mas dificilmente alguém diz que é felicidade. E eu digo assim, olha, eu não digo Deus, porque eu não estou ali... Né? Se eu estivesse na igreja, talvez falasse em Deus, mas como eu estou no hospital público até, né? Sim. Olha, eu acho que a coisa que todos nós queremos é sermos felizes, né? Independente de qualquer coisa. E eu tenho certeza que quem nos criou, né, quer que sejamos felizes. Se não fosse para isso, não teria criado, né? Sempre, qualquer um de nós, se a gente vai fazer alguma coisa, é para ser bom, é para ser legal, né? Ninguém faz uma coisa para ser ruim, né? Então, assim, quem nos criou e nós estamos aqui para ser felizes, então a gente tem que contribuir para isso. E para poder chegar lá, tem que ter saúde, né? Tem que ter trabalho, tem que ter motivação para o dia a dia, né? E é uma coisa muito importante que a vida me ensinou, e isso tenho feito, graças a Deus, assim, isso tem motivado, principalmente nessa época difícil, acordar de manhã e ter a esperança do dia, né? Eu comecei mais ou menos na época da Covid, tá? Porque eu também tive na linha de frente de Covid, que muita gente morria, eu perdi colegas, perdi parente, né? Acordava de manhã, abria os olhos e dizia assim: meu Deus, obrigado, porque eu não estou com falta de ar, não estou tossindo, não estou com dor de garganta, não estou com febre, ou seja, estou bem, né? Isso acabou virando um hábito desde o começo de 2020, por aí, porque estava todos os dias na linha de frente no clínicas. Aí, hoje em dia, até depois da enchente, isso mudou.
mudou um pouquinho assim, graças a Deus que eu estou bem em primeiro lugar, né? Meu Deus, muito obrigado porque estou com saúde e hoje vou tocar as coisas para ajudar as pessoas que perderam tudo, que, né, tem que fazer alguma coisa. E isso é a motivação do dia e cada um, digo para os residentes, cada um tem que ter essa motivação do dia. Nem me peço para pensar nos próximos 2, 3 anos, que a residência, né, às vezes tem 2 anos de programa e tal. Cada dia, né, tem que ter a sua motivação, né? E isso eu fazia no abrigo, porque muitos que estavam desabrigados, que perderam tudo, né, e eu estava no posto de saúde ali, e chega, sentava ali assim, o que aconteceu, posso te ajudar? Doutor, eu não quero mais viver, só um pouquinho. Né? Eu tô aqui, eu sou médico, tá? E eu sou profissional da vida, tá? Então, o que está me falando é super grave, porque senão isso aí não é legal, tá? Então, vamos conversar. E a pessoa sempre, né, vê o lado negativo mais do que o lado positivo, né? Isso eu acho que é uma tendência que nós temos, infelizmente, no momento que estamos vivendo. Conversando, e a gente sempre tem que mostrar, né, que tem família para cuidar, tem filho para cuidar, tem o pai para cuidar e tal. Não, nós vamos ter que sair dessa, e todos nos vão ajudar. E esse espírito de solidariedade que, graças a Deus, a gente está vendo, isso nos ajuda. Né? Ver quanta gente ajudando. Eu, graças a Deus, tenho vários pacientes que são empresários e tal. E quando algumas, né, famílias e alguns abrigos também chegavam para nós, assim, porque a gente fazia reunião periódica com o pessoal, assim, olha, tal abrigo está precisando de uma geladeira, porque, né, os alimentos estão ficando podres e tal, ou tem medicamento que fica na geladeira, ou tal abrigo está precisando máquina de lavar, porque ficou muito úmido, maio foi muito úmido, muita chuva, né? Por isso não estão mais assim, conseguindo lavar a roupa, não está secando, e as crianças e idosos estão ficando com roupa molhada e tal. É impressionante, assim, eu botava na minha rede de pacientes que são empresários, pessoal, será que alguém pode doar uma máquina de lavar uma geladeira? Era imediato, praticamente, assim, eu fico muito feliz, eu agradeço aqui publicamente para todos que colaboraram até agora e têm contribuído. E o empresário levantava, não, eu posso doar 2 máquinas de lavar, né? No meu depósito tem geladeira, e eu agradeço a todos eles. E é impressionante a solidariedade, assim. E muitas vezes, no mesmo dia, chegava a geladeira, no dia seguinte, chegava a máquina de lavar. Né? E eu mostrava isso. E as pessoas do abrigo vinham. Porque, olha, viu essa máquina de lavar, porque eu me lembro, chegando um dia, 2 máquinas de lavar e uma geladeira que a gente estava precisando. Tem gente nos ajudando, né? E a gente tem que tocar essa vida, né? E a gente conversando, é claro que não é tão fácil, né? A gente sabe que a realidade não é tão fácil. Mas a gente, no dia a dia, construir mensagem de esperança, assim, experiências de vida que nos dão esperança que a gente pode, com a ajuda dos outros. E eu digo assim, ninguém, né, vive sozinho, né? E ainda mais nessa fase difícil. Pessoas que perderam tudo, perderam casa. Né? Nós vamos ajudar vocês e a gente continua ajudando, né, na medida que a gente pode. Então, acho que essa questão da cultura da esperança. E eu fico realmente assim, muito preocupado com os jovens, porque nós que, né, somos mais velhos, vamos dizer assim, né, a gente cresceu numa outra fase que a gente tinha, né, sempre metas, né? Olha, né, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E eu vejo que, não sei, pela banalização, vamos dizer assim, da comunicação, no sentido de qualquer coisa pode, qualquer coisa, de repente, né, pega a informação, depois deleta a informação se não gosta e tal. Eu acho que ficou muito, eu digo assim, fluida, né? A realidade, a vida ficou muito fluida, no sentido de a gente não consegue pegar uma coisa concreta. Talvez isso seja o motivo pelo qual as pessoas não consigam ter uma base mais sólida. A famosa sociedade líquida. A gente não consegue pegar, né, conceitos, não é que mudam, tá? Mas parece que os conceitos mudam. Eu sei que os conceitos não mudam, mas assim, a verdade eu sei que continua, mas as pessoas mudam a interpretação e parece... Isso faz com que, acho que muitos de nós, muitos jovens, achem que não tem mais referência, né? Isso é muito ruim, né? Porque isso faz as pessoas se perderem. E mesmo agora, né? Não sei mais para onde voltar. Calma, nós vamos descobrir onde voltar. Falando de espiritualidade, geralmente a gente pensa que espiritualidade, na pensamento popular, mas a gente pensa, espiritualidade é uma religião propriamente dita, né? É o momento que eu vou na igreja, tem que manter minha espiritualidade.
às vezes nos jornais, nos meios de comunicação e até dentro da igreja, o nosso encontro começou com um momento de espiritualidade. Eu falei, isso não é espiritualidade, isso é oração. A espiritualidade é exatamente aquilo que te faz levantar de manhã, que te tira da cama, né? Espiritualidade é aquilo que faz um pai ou uma mãe de família ir trabalhar muitas vezes cansado, doente, com dor, né? Mas tem uma motivação interna. Então, independente de credo, de religião, né? Espiritualidade é aquilo que te move, né? E saber descobrir na própria vida aquilo que te leva para frente. Tem um amigo padre que ele não pergunta para as pessoas como é que você vai, ele pergunta como é que vai o amor. Olha que lindo. Se a pessoa mantém o amor, né, por si mesma, né, num modo sadio, claro, né, pela vida, pela profissão, pela família, pelos filhos, se a pessoa está apaixonada, né, são motivos que levam a pessoa a caminhar, né, a lutar. Então, pensando em reconstruir o Rio Grande do Sul, num primeiro momento, ali na hora, nos dias 3, 4, 5 de maio ali, né? O senhor também trabalhou, né? Todo mundo trabalhou, né? Graças a Deus. Mas ali, o manter a esperança era dar um prato de comidinha quente para alguém que saiu com água acima do pescoço, muitas vezes, né? Depois, um momento, era dar um cobertor para alguém que está com frio, né? Depois foi começar a limpar a casa. Ainda tem gente limpando casa. Sim. Tem gente limpando casa, tem muito mutirão por aí de gente limpando casa, limpando loja, né? Vamos ter que reconstruir essas casas, reconstruir emprego, escola. Né? Então, a esperança, ela exige atitudes concretas. E o senhor falava uma coisa bonita. Lá na paróquia recebemos, como em outros lugares, recebemos dezenas de caminhões. Chegava aquelas carretas enormes, carregadas de alimento, de material de limpeza. Né? E eu achei bonito, já que sobretudo de Santa Catarina, que já passaram por tantas enchentes, Sim. vinha bilhetinhos das escolas, de criançadinha pequenininha, dizendo, amamos o Rio Grande do Sul, vocês vão conseguir, não percam a fé, muitos dizem isso, não percam a fé, Deus está com vocês. A criançadinha, o pai e a mãe juntaram lá um pouco de comida, fizeram doação para comprar comida, mas a criançadinha também. E teve uma coisa que me chamou muita atenção. Uma senhora, lembro que era de Santa Catarina também, uma senhora mandou, junto com roupas e coisa e tal, ela mandou uma colcha, que era o enxoval dela há 46 anos. Querida. Né? Fez um desapego. Ela guardou aquela colcha, estava limpinha, estava novinha, ela nunca tinha usado. Mas naquele momento ela percebeu que era mais importante ajudar alguém a se aquecer. Então, eu acredito muito nessa força, dessa espiritualidade que mexeu o Brasil inteiro e até doações do exterior. Voltando para o Rio Grande do Sul, voltando a atenção, o afeto. E eu acredito que isso dá uma energia para o nosso povo, para começar a levantar, para os voluntários não cansarem, tem que continuar trabalhando, né? Para que as autoridades, ou que tem algum poder, possam manter a retidão, digamos assim, de intenção. Né? A gente vai conseguir. Eu lembro do momento que o senhor estava ali orando junto com os bombeiros, né, na frente da igreja, assim, que foi um momento bem bonito ali, que a gente vai acompanhando. Esse é o bom das redes, esse é o bom da internet, que ele traz a informação, a gente acompanha, eu fui lhe acompanhar nas redes também, né? Então, isso é muito bom, que a gente se aproxima das pessoas, mas realmente tem o risco, né, que é o risco de a gente deleta aquilo e a gente não tolera a frustração. E aí, e eu acho que esse talvez seja um ponto, né? Como lidar com a dor, porque é isso, assim, né? O corpo físico, nós temos imperfeições, nós temos situações que a gente não controla. Então, tem muitos fatos que eles estão fora do nosso alcance. E que eu acho que isso mexe conosco, porque eu acho que isso convida a pensar que nós temos uma grandeza, mas nós temos uma limitação. E por ter a limitação, é que eu acho que nós precisamos buscar outros recursos, e nós precisamos buscar uns aos outros. E hoje, desculpa te cortar, acreditar não, viver um compromisso das diferenças. Sim. Né? Aquela pessoa, uma pessoa que foi amputada, ela só é diferente. Ela tem potencialidade, ela tem capacidade, ela tem outros recursos. Não dá para ir por aqui, vou por ali, né? Mas acreditar que aquela pessoa, ela é diferente de mim, né? Ela tem uma característica diferente que eu não tenho, né?
Eu tenho outras questões que ela não tem, mas acreditar que a gente pode realmente, né? E sobretudo, como padre, eu levo muito sério. Muita gente vem confessar como pecado, eu sou muito nervoso. Eu disse, gente, vamos tratar pecado como pecado, né? E doença como doença. Né? Como padre, eu vou te dar a bênção, vou pedir a graça da saúde para você, mas depressão você tem que trabalhar com um profissional da área, com um médico que possa te ajudar. A bênção, eu acredito profundamente na bênção, ela vai te ajudar, mas a bênção vai te fortalecer e procurar ajuda. A teologia diz que a graça supõe a natureza, né? Então, se Deus se o Espírito Santo fortaleceu a medicina numa área da psicologia, da psiquiatria, né? Acredito que isso seja ação do Espírito Santo dando os meios, os caminhos. Vamos procurar esse profissional. E, padre, tem uma coisa que eu vi também, acho que foi num story, algum momento assim, né, porque o Padre Leandro realmente ainda tem essa... e eu estou instigando ele para que ele siga usando esses espaços da comunicação. Tá bom, vamos fazer. Estou fazendo público aqui, né? Eu quero que ele escreva um livro que seja um livro para nos trazer inspiração diária. Algumas pessoas trouxeram, quando tem isso, quando estão diante da doença, quando estão diante, dizem assim, eu não merecia isso. Uhum. E nesse momento é um momento onde as pessoas várias rompem a fé. Uhum. Porque muitas pessoas dizem assim, se Deus fosse bom, nós não estávamos passando por isso, eu não estava de novo perdendo a minha casa. Uhum. Então, esse momento da crise, ele abala muito também a fé e a crença. Uhum. E eu, na igreja, várias vezes colocava assim, vamos rezar para a pessoa não perder a fé. Porque o senhor falava de Mussum, né? Aquele pequeno proprietário, grande proprietário, morador, o comerciante de Mussum, que perdeu tudo, reergueu, dali 2 meses veio outra enchente, perdeu tudo de novo. Passou não sei quanto, 2, 3 meses veio outra enchente, perdeu tudo de novo. Para ele perder a fé, está no limite. Está no limite. Para ele perder a fé, a esperança, desacreditar. Né? Então, é importante a gente levar lá a cesta básica, mas é importante rezar para que essa pessoa rezar e ter algum compromisso, como o senhor dizia, para ele pelo menos ter a certeza de que ele não está sozinho. Acho que como comunidade, como entidades sociais, todas as forças da sociedade, digamos assim, né, eu posso chegar para ti assim, olha, eu não tenho como apagar essa dor, eu não tenho como resolver o teu problema, mas eu estou aqui contigo. Eu estou aqui contigo. E eu digo que, acredito que a cruz, quando a gente não carrega sozinho, ela se torna pelo menos difícil de ser carregada, digamos assim. Eu estou contigo, eu não sei como resolver o teu problema, eu não tenho como apagar essa dor, mas eu estou aqui contigo. Mas e como justificar para as pessoas que questionam o fato de estar acontecendo algo ruim, justificar Deus? Aí vem aquela catequese que precisa ser feita lá atrás, porque desde o Antigo Testamento existe uma ideia completamente anticristã de que o sofrimento seja consequência de um pecado de mal. E aí isso está tão imbuído na mentalidade que às vezes a gente diz assim, com bom coração, diz assim, mas ele é tão bonzinho. Não merecia. Não merecia. Isso. O que eu estou querendo dizer? Se a gente virar a moeda, tudo tem 2 lados, estou dizendo, aquele ali, ele é tão bonzinho, ele não merecia isso, quer dizer que aquele ali que não é tão bonzinho, ele que... ele merece. Que a água leve. Né? Não é por aí. Então, há sofrimentos que são contingências da vida humana, doenças, coisa e tal. Há contingência da natureza, que a gente tem que pensar também nessa questão, né? Mas não ligar sofrimento a pecado, a culpa. A pessoa, e às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Sim. O sofrimento já está existindo, seja uma doença, seja uma catástrofe, eu ainda boto culpa em cima disso. Uma carga desnecessária nesse momento. Eu não sei, né? Eu digo sempre, tu sabes disso, eu tenho 2 irmãos, os 2 faleceram há 10, 15 anos atrás. Eu não sei por que isso aconteceu, mas eu tenho certeza, não foi porque Deus não me ama, porque Deus não ama a minha família, não foi porque Deus quer que eu sofra. Deus quer feliz. Por algum momento, Deus achou, a vida achou que era o momento deles partirem. Né? Mas vamos tirar a culpa da história. A culpa é uma coisa nada cristã. Né? E agora, né, alguém nas redes sociais perguntou, como sempre, onde estava Deus na hora da enchente? Mais que eu acho que, independente de credo, de igreja, nós precisamos procurar Deus, sim, no dia a dia, né? Porque é Ele a força para a gente manter a esperança, manter a fé. Que Deus esteja com a gente, para ter certeza que Ele
continua, mesmo nos momentos difíceis aí. E essa questão da culpa, doutor, porque eu estava pensando nisso, né? Porque hoje é extremamente necessário a gente pensar a geriatria. Nós somos um país que está envelhecendo. Mas nós somos um país que geralmente eu acho que devem procurar a geriatria quando a coisa já está feia. Quando, né, o paciente tinha que viver está sendo castigo. Em primeiro lugar, eu sempre digo, né? Deus não castiga ninguém, né? Não. E eu sempre digo assim, o bem ou o mal sempre existiram, né? Desde que a humanidade surgiu, né? E eu sou de um país de catástrofes, né? Eu sou japonês, nasci no Japão, nasci em Tóquio, né? Desde pequeno eu vivenciei terremotos e tal. E Japão seguidamente tem terremotos que destruem tudo, mata um monte de gente, talvez pior do que aqui aconteceu, né? E as pessoas se unem, se reerguem, né? Sem contar a guerra, né? Sem contar a guerra, né? Sem resiliência, né? Então, assim, o meu pai tem 98 anos, né? E ele é sempre exemplo para mim. É uma cabeça boa. Quando começou, não agora, Covid, né? Não sei se lembra, no começo da Covid, de repente as pessoas não podiam mais sair de casa, Sim. porque podia se contaminar, né? A gente sabia pouco da doença. E uma das coisas que parou, que para meu pai foi assim catastrófica, entre aspas, foi correio. Porque meu pai sempre se correspondia com os amigos dele com cartas. E então ele ficava todos os dias escrevendo carta, recebia carta, respondia carta à mãe. E os correios funcionaram sempre muito bem, né? E de repente, com a pandemia, eu não sei por que motivo, mas o correio deixou de funcionar. E o correio parou, né? E eu me lembro que nas primeiras semanas que eu estava lá com ele, ele disse, meu filho, isso parece a Segunda Guerra. Disse, por que, papai? Né? Ninguém está brigando aqui, é uma doença, né? Não, porque eu me lembro que quando começou a guerra, né, por causa dos bombardeios e tal, eles moravam em Tóquio, né? Inclusive a casa dele foi destruída e tal. A gente não podia sair, a gente não podia acender luz e tal, e os correios deixaram de funcionar. Então a gente que se correspondia sempre, o japonês sempre gosta de escrever muito de carta, o japonês tem um hábito muito de carta. E o correio deixou de funcionar, isso me lembra a Segunda Guerra, né? E depois, conversando com ele, nós estamos com uma guerra contra um vírus, né? E a gente vai vencer, porque nós sempre, né, tivemos catástrofes, sempre a gente venceu, e vamos vencer. E como a gente venceu, né? E a gente venceu. E agora, quando teve essa inundação, foi uma coisa muito interessante, que isso até outro dia contei para um colega meu, que é psiquiatra, e ele me disse que ele até... o teu pai tem uma cabeça realmente muito boa. Ele via as inundações, pessoas sofrendo e perdendo casa, tudo. Meu filho, essa guerra contra a natureza nós estamos perdendo. É como aconteceu na Segunda Guerra. O Japão perdeu, né? Porque não fez direito às coisas. E ele me disse uma coisa, fez uma comparação, né? O homem mexia muito com a natureza. E a gente sempre falava, vem décadas falando isso, né? Que a gente não pode mexer com a natureza, né? E só que assim, nessa guerra com a natureza, o homem, ele disse assim, né, usou a estratégia errada, né? Sempre pensava no lucro, no seu bem-estar, e foi fazendo coisa que queria. E a natureza sempre deu aviso de que não era bem assim, né? E a estratégia do homem estava errada, tanto é que a estratégia da natureza agora está mostrando que a gente, né, está sofrendo porque a gente não fez direito às coisas, né? Então, tudo na vida, ele disse para mim, a gente tem que pensar bem e ter uma boa estratégia. E agora que a estratégia do ser humano contra a natureza, que mexeu demais, né, tá sendo muito catastrófico, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer daqui para frente para melhorar. Ele sempre pensando para frente, né? Por isso que ele tem 98 anos também. E cabeça boa, né? Cabeça boa. Imagina com 98 anos começar a poder, porque ele viveu a Segunda Guerra, então comparar com as coisas, né? Então, esse tipo de experiência, né, para um idoso que consegue pensar assim, ótimo. Agora, a maioria dos idosos não tem espaço no espírito, vamos dizer assim, assim uma folga no espírito para poder pensar assim, né? Quando vê a catástrofe, vê o seu lado ruim, né? Eu fui... literalmente eles dizem, né? Eu fui castigo, né? Mas eu sempre digo, Deus nunca castiga, né? Isso não é castigo. O bem ou o mal sempre existiram, né? E o que acontece? Que algumas vezes algumas pessoas acabam sofrendo mais mal do que bem, né? Mas vamos fazer o seguinte,
vamos fazer a nossa parte, né? O que a gente pode fazer. Porque a gente não consegue escolher se a gente vai sofrer o bem ou mal, porque isso acaba acontecendo, como aconteceu agora, né? Graças a Deus, moro num bairro alto, então nossa residência não foi atingida. Mas eu tenho colegas médicos que perderam tudo, porque estavam morando em bairro bom aqui, menino Deus, aqui. Deus. E eu, seguido, ia na casa dele, apartamento super, assim, bem. Só que, assim, a água subiu, e carro, tudo, estava no subsolo, tudo, e inundou tudo. Né? Então, de repente, de noite para o dia. Só que, assim, isso não é castigo. Né? Isso foi uma coisa que aconteceu, e por acaso aconteceu com ele, né? Podia ter sido comigo. Né? Então, assim, agora, não adianta ficar chorando, né, sobre o que aconteceu. Agora, nós vamos ter que pensar o que nós vamos fazer para sair disso. Né? Como meu pai fala, nós vamos ter que pensar em estratégia, já que acabamos, né, sofrendo alguma coisa, pensar em estratégia de como sair disso. Né? Essa é a visão que eu gostaria que a gente pudesse ter, que a gente pudesse transmitir para os outros, uma experiência para frente, positiva. Né? Porque o que aconteceu, aconteceu. Né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: por que você diz que quer resultados diferentes se você continua fazendo tudo igual? Isso vale para mim como pessoa, para mim como padre, na profissão de cada um, vale para os governos, vale para a humanidade. Se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que mudar alguma coisa no nosso processo. Porque enquanto o mundo for mundo, 2 mais 2 vai dar 4. A não ser, tinha uma música do Roberto Carlos uma vez, lembra? Né? Tudo certo, como 2 e 2 são 5, lembra disso? Mas, na prática, 2 e 2 é sempre 4. Então, se eu quero chegar a um resultado de 5, 6, 7, eu tenho que mudar alguma coisa no meu processo. Sim. Né? Então, a gente precisa mudar. E falando ali antes da educação para a esperança, da catequese para a esperança, uma coisa muito simples, que graças a Deus já está mudando. Né? Mas por que a gente continua achando que o sofrimento é castigo? Porque muitas vezes a criança, para fazer a criança ficar quieta, a gente diz assim: papai do céu está te vendo. É claro que o papai do céu está vendo. Né? E daí chega a ponto de que a gente ficava com medo de não se comportar bem, porque tinha alguém lá em cima olhando a gente. Um Deus que vai me castigar, que vai me punir. Né? Daí chega no ponto das pessoas saberem de cor aquela frasezinha idiota: Deus não mata, mas castiga. Então, papai e mamãe de agora, vovô, vovó, nunca digam para uma criança que Deus não mata, mas castiga. Nunca faça como argumento para um comportamento: fica quieto porque o papai do céu está te vendo. Vamos começar a mudar a mentalidade para pensar lá adiante que essa criança possa crescer de uma forma sadia, bonita, com uma espiritualidade realmente forte, e que nós que já crescemos, que a gente possa repensar algumas coisas. Não delega responsabilidade, né, Padre Leandro? Porque hoje os pais estão, assim, ó, adorando delegar as responsabilidades. Terceirizar o filho. Terceirizar o filho. Então, assim, ó, não sou eu que vou ter um diálogo contigo, em algum momento vou bancar o meu não. Uhum. Eu vou justificar que tu precisa parar por um argumento divino e distorcido. Olha, sabe que uma vez eu estava fazendo meu programa na Band, né, que tem a coluna que eu faço nas segundas-feiras no Happy Hour, na Band News, e eu fiz todo um mês pegando ditados populares. Uhum. E muitos deles desdizendo. Uhum. Porque aquela... né, para bom entendedor, meia palavra basta. Às vezes a pessoa está sendo arrogante, porque ela não está esperando a pessoa trazer toda a sua ideia. Né? É uma arrogância tu achar que tu já sabe o que o outro fala. E eu fui pegando vários e fui colocando. E esse é um outro ditado muito usual e realmente muito ruim. Nesse momento, assim, né, nós estamos nos encaminhando para o final, e nós trouxemos aqui muitos pontos. Por exemplo, um ditado popular que nós precisamos mudar, que quem espera sempre alcança. Esse ditado ele é estúpido, porque quem espera fica esperando. Me permite? Claro. Tem um outro, nessa área a gente falava de depressão, de suicídio, tá? Até dá medo de falar nesse assunto, né? Mas uma frase que é muito dita em igreja, que a gente tem que parar de falar, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Como é que eu digo isso para uma pessoa que já está num perfil de depressão, que já está se julgando, achando que não serve para nada? Então, se eu chego à conclusão de que eu não tenho utilidade profissional, né, ou por uma doença, que eu não sou mais produtivo, né, se eu não consigo mais ajudar as pessoas, isso aí é um gatilho para um suicídio. Quem não vive para servir, não serve para viver. Todas as pessoas servem, e enquanto a pessoa está viva, ela tem uma utilidade.
Madre Teresa de Calcutá dizia que as últimas forças que alguém vai perder na vida é rezar e amar. Olha que lindo. Isso eu concordo 100%, né? Eu acho que cada um é diferente e ninguém pode julgar ninguém, né? E eu acho que a gente tem que cuidar muito no sentido de... Isso tem que vir do coração, mas assim, de o que a gente vai falar, vai transmitir, né? Acho que ninguém tem a direito de tirar a esperança do outro. Eu sempre digo para os meus residentes, né? Olha, a única coisa que você não pode tirar do nosso paciente é esperança. Porque muitas vezes nós temos pacientes com câncer, pacientes terminais, né? Mas não pode tirar a esperança. Então, acho que isso de pensar no outro, pensar no próximo, cada um é diferente, não tem uma fórmula mágica, mas assim, pensar no lado positivo, sempre o lado ruim, lado bom, lado ruim, né? Procurar ressaltar o lado bom, né? E com isso criar esperança ou manter esperança para que as pessoas possam continuar vivendo. Vocês até estão dizendo, mas sabe que o nosso, isso é uma outra coisa que é muito do momento atual, que as pessoas adoram o como, a receita. Às vezes a gente faz toda uma aula, as pessoas assim, tá, mas como? Hoje as avaliações de curso, o curso foi maravilhoso, me fez pensar, mas eu quero a ferramenta, né? Então, ok, né? E aí eu acho que esse é o balanço que a gente tem feito, assim, a gente não desistir do conteúdo, a gente não desistir do convite às pessoas a refletirem, mas a gente também trazer um pouquinho do como. Tá? E nós falamos nisso, assim, nessa educação para a esperança. Nós falamos sobre solidariedade também como um ponto bastante positivo e algo que é do ser humano. Tem um autor que estuda muito psicoterapia dos grupos e ele coloca o altruísmo como um fator extremamente importante dentro dos processos grupais. O quanto que quando eu faço algo pelo outro, de uma certa forma eu estou gerando um bem-estar e uma força e um sentido, né? E a outra frase que foi dita aqui, que a esperança requer ações concretas, né? Então, vocês até já trouxeram alguns comos. Mas, para a gente poder fechar aqui, que conselhos vocês dariam? Eu sempre termino, e o conselho pode ser um livro, nós já tivemos aqui algumas dicas de livros também, alguns hábitos, né? O que vocês deixariam como conselho, né, para a nossa população gaúcha que está vivendo esse momento? Falamos de livro, eu acredito muito na poesia, tá? A antiga sabedoria que diz que a arte salvará o mundo, a beleza salvará o mundo, né? Então, nesse sentido também de buscar alguma coisa que nos motive, que nos impulsione. Uma dica que eu tenho dado muito para as pessoas é colocar no papel ou na tela do celular, não precisa mostrar para ninguém. Coloca alguns objetivos claros, 3, 5 objetivos, coisas ao seu alcance. Deixa o milagre para Deus, o impossível deixa para Deus. Ao seu alcance. Então, por exemplo, coloca um objetivo na área da família ou do casamento, né? Na área profissional, na área da espiritualidade, da religiosidade, tá? Então, se quiser na área da cultura, pega 3, 4 ambientes diferentes da sua vida, dimensões diferentes da sua vida, coloca um objetivo e coloca um prazo. Nada exigente, nada desumano, tá? Mas, por exemplo, daqui 15 dias, você vai estabelecer o tempo. Daqui 15 dias, daqui 30 dias, ou todo domingo, você vai olhar aqueles 3 propósitos, 5 propósitos que você fez. Pode ser que digamos assim, você conseguiu nota 10, você conseguiu o objetivo. No outro está 50%. Então, de repente, eu posso tirar aquele que eu já consegui chegar vou continuar com aquilo, né? Mas como objetivo, vou botar um outro no lugar. Então, eu acredito muito. Ter objetivos, né? E ter a capacidade de avaliação, de acompanhamento disso. Eu iria na mesma linha, só que assim, eu vou até mais curto como médico, né? No dia a dia, todos os dias quando acordo, né? Primeiro, agradecer pela vida, que é valor absoluto. Para mim, vida é valor absoluto, né? Vida, enquanto médico, tá? Protetor da vida, valor absoluto. Agora, a partir disso, nós podemos ter 2 opções, né? Bem ou mal, né? E sempre ter um pensamento positivo, pensando numa coisa boa, né? Eu hoje vou ajudar alguém, ou sei lá, hoje vou ajudar aquela senhora que estava precisando de geladeira, vou buscar alguém para conseguir. Hoje vou ajudar aquele paciente que estava se queixando de dor ontem, né? E se a gente está mal, né? Eu já passei por isso também, né? Quando tive Covid, passei muito mal e eu me lembro que tinha muita dor de garganta.
E o que assim, me fez muito bem era o pensamento que eu tinha, porque eu estava sofrendo muito assim, hoje minha dor de garganta vai melhorar, sabe? É uma coisa pequena, mas assim, então, o meu conselho é que cada dia seja vivido para o bem, buscando esperança, né? Eu sei que a vida não está fácil, né? Então, assim, para as pessoas que podem ajudar naquele dia, tentar fazer o bem, planejar fazer o bem, né? E para as pessoas que não estão muito legal e assim, tentar imaginar alguma coisa que possa ser melhor. Ou se está doente, né? Hoje eu vou ficar melhor dessa dor, vou ficar melhor dessa falta de ar. E aí pedir, saber buscar ajuda. Ninguém vive sozinho, né? Então, assim, buscar ajuda dos amigos, do seu médico, sei lá, de quem pode ajudar. Então, assim, viver o dia a dia, né? Agradecendo a vida e buscando o bem. Isso é o meu conselho. Doutor Moricucho, uma coisa para agora aqui. Repete para nós, depois eu vou pedir para escrever também para mim. Aquela palavrinha japonesa que o senhor disse no início. Ikigai. Ikigai é o sentido da vida, o propósito da vida. É isso que mantém os japoneses com longevidade, né? Isso é cientificamente provado. Os japoneses têm o Ikigai, que é o sentido da vida, que cada dia faz a pessoa levantar de manhã e ter o propósito, a finalidade daquele dia. Hoje vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Isso é um segredo que não é mais segredo, é científico, né? Nos ajuda a ter longevidade mais feliz. Que coisa bonita. Que lindo, né? Que lindo. Eu tô aqui, tô assim, né? Meu olho fica brilhando. E é isso. Olha como eu preciso agradecer, né? Eu já agradeci a vocês. Eu vou agradecer com um pequeno gesto também. Né, com uma bolachinha de mel feita por uma artista gaúcha que e como uma memória afetiva, assim, um pequeno gesto de gratidão. E realmente, né, esse é um sentido, né? É um momento que eu estou aqui olhando para vocês assim e realmente aprendendo, renovando a fé, né, tendo a oportunidade. Cada palavra de vocês eu estou revisando a mim, em primeiro lugar, né, e revisando também os meus conceitos, os meus valores, e pensando nisso, diz que especial, né, porque isso é difícil, às vezes a gente vê a medicina muito olhando só para o corpo, e deixando de olhar o aspecto do ser humano como um ser integral. E da mesma forma, a gente tem aqui um padre, né, que dá um pouco que traz dados da vida real, porque eu acho que também é algo que se tem como uma ignorância de que os padres, né, que as pessoas um pouco vivem uma fé que está apartada do mundo real. Então, muito obrigada pela experiência de vocês. Eu, né, espero que vocês possam também compartilhar o Mentes que Conectam com mais pessoas. E que quem está escutando aqui possa, quem não está inscrito no canal, possa se inscrever para deixar o sininho lá avisando e que possa compartilhar com mais pessoas. Porque eu penso que nós precisamos fazer isso, levar boas informações, levar espaços que possam trazer a esperança não como algo desconectado da realidade, né? E por isso que para mim era muito importante ter vocês. Porque senão parece que a gente está falando de coisas, né, românticas, de coisas superficiais. Não, nós falamos de muita vida, muita história, muito estudo aqui. Tá? Então, a gente precisa encerrar com dor no coração, né? Mas precisamos, porque se a gente deixa muito tempo, as pessoas não escutam. Tá? Mas realmente, né, que a gente possa estar acompanhando esses profissionais, essas pessoas, esses seres humanos que estão aqui, sendo congruentes com tudo que eles falaram. Né? Porque quando a gente escuta a história, por isso que eu adoro ouvir história, porque a gente vai vendo que a pessoa vai se construindo, a vida vai dando essas oportunidades e a gente vai se modelando, vai se remodelando. Então, o Mentes que Conectam fica por aqui, né, dentro dessa websérie do Reconstruindo o Rio Grande do Sul. Não esqueça de compartilhar, de poder trazer mais pessoas, porque é importante, a gente precisa de patrocínio, precisa fazer, né, para que a gente possa ter realmente esse espaço aqui, né, que eu realmente tenho um espaço muito bacana aqui dentro do ProHub, e que a gente continue também apoiando esse instituto, que é o Instituto Colo de Mãe, que tem uma missão lindíssima, que é apoiar as famílias atípicas, e que em nenhum momento a gente encontra lá vitimização. Né? A gente entende as pessoas realmente olhando para a vida e vendo como que eu posso fazer para compartilhar e lidar com todos os desafios, né, e com todo o amor
né, que essas famílias merecem. Então, você continuar contribuindo, colaborando. Fica aqui, né, o nosso tchau. Até o próximo. Né, vamos pensar, né, quais são os próximos temas. Vocês também podem sugerir novos temas para que a gente continue com essa missão. Obrigada pela companhia e até mais.